Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 19, e ouçamos a leitura de todo este poema. Livro dos Salmos, Salmo de número 19. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, esta é uma meditação sobre as manifestações da glória do Senhor Deus, primeiramente sobre todo o cosmos, aqui representado pelos céus, também pela lei de Deus, que também manifesta a sua glória, e o impacto que isso teve no coração de um fiel, e por ter sido esse salmo escrito e inspirado por Deus também no coração de todos os fiéis que se identificam com o salmista Davi, irmãos. O salmo diz muito, como eu pretendo demonstrar, diz muito acerca do que a reforma protestante pretendeu resgatar em seus dias. Eu gostaria de vê-lo, no entanto, panoramicamente. É praticamente impossível tratar de cada ponto desse salmo numa pregação, mas eu gostaria de, pelo menos, tratar de modo amplo sobre esses três tópicos que saltam aos olhos neste salmo, irmãos. O primeiro deles está nos versos de 1 a 6, em que Deus nos fala por meio da sua criação. Essa reflexão acerca de muitos assuntos que parte da criação é típica do povo judeu. Eles começam suas reflexões normalmente por aí. E o poema mostra uma criação superior, que são os céus, proclamando com a sua vastidão, com o seu funcionamento misterioso, porque por mais que se estude, não se consegue uma chave que se interprete totalmente, exaustivamente o que acontece nos céus. Com tudo isso, eles declaram, eles proclamam a glória do Criador.
Eu chamo a atenção para a palavra Deus que está aqui no verso de número 1, a glória de Deus, que se refere ao mesmo Deus, o El, que está lá em Gênesis 1. É normalmente a palavra utilizada quando se quer enfatizar Deus como sendo criador e, portanto, controlador de todo o cosmos, aquele que domina sobre terra e céus. O texto nos diz que um dia chama outro dia, a linguagem toda verbal aqui, né? Uma noite também antecipa outra, como se estivessem eles fazendo uma espécie de jogral, ou no campo musical, uma antífona, um jogo de perguntas e respostas, que é feito aqui pela criação superior, irmãos. No entanto, nós não conseguimos ouvir essa espécie de recitação, ou essa espécie de música cósmica, esse som é inaudível, ele não consegue, nós não conseguimos alcançá-lo, irmãos. É como se houvesse uma espécie de harmonia pura, inaudível, mas cujos efeitos podem ser vistos. Então, o que nós temos aqui são vozes visíveis. Isso é maravilhoso, não é? A palavra de Deus está nos mostrando aqui que Deus se comunica, não é? Ele fala conosco por meio da criação, e que esta criação se manifesta falando entre si, mas o efeito para nós não é sonoro, mas é visível, é visual. Nós contemplamos isso constantemente, todos os dias, quando um dia chama outro, quando uma noite traz o seu conhecimento a outra noite, irmãos. Então são expressões visíveis do poder e da natureza de um Deus que é invisível. Isso é explicado por Paulo em Romanos capítulo 1, de modo mais doutrinário. Aqui está na clave poética, ele está descrevendo isso poeticamente. Né? E o salmista escolhe uma amostra nesse universo, que ele chama aqui de céus. A amostra é o sol, a partir do finalzinho do verso 4, certamente porque o sol era um ser adorado por praticamente todos os pagãos em torno de Israel, na época em que o salmista escreveu este texto, irmãos. E ele é visto aqui, ele é colocado, ele é situado no Salmo como uma criatura criatura visível, não é? Muito visível a todos, mas ainda assim uma criatura criada e dominada por Deus como um luminar, que é como se Deus fosse o dono de uma lanterna que ele põe para cá ou para lá de acordo com a sua boa vontade. Só que a ideia aqui, irmãos, não é a de rebaixar o sol, não é simplesmente a de humilhar o sol, mas a ideia de exaltar ainda mais a glória divina por meio da meditação que ele fará mais à frente sobre a lei, como nós veremos. Então é como se fosse uma estratégia poética dele para exaltar ainda mais a lei, que, como nós veremos, é mais clara do que o sol. O sol é retratado aqui, irmãos, como uma espécie de noivo jovem ou guerreiro que percorre a terra e alcança todas as coisas com a sua luz, com o seu calor, com o seu poder ou a sua força fecundante, a sua vida, e nisso é desse jeito que ele proclama a linguagem silenciosa. É por meio das coisas que para nós são recebidas não como sons, mas como coisas visíveis. É assim que Deus é proclamado, a glória de Deus é proclamada pelo sol. Vale aqui uma nota acerca desse versículo que trata sobre o sol, versículo de número 5, e versículo de número 6 também, é que ele está tratando aqui, numa linguagem poética, com a nossa experiência ordinária do sol. Não é? Então, algumas pessoas questionam, dizendo que o sol não se move, portanto, não é? O Josué lá errou, o salmista aqui também, mas nós devemos nos lembrar que nós não estamos aqui lidando, isso aqui não é um livro de astronomia, não é um livro que está explicando o movimento dos astros, não é esse o ponto do salmista aqui. E nós sabemos que até mesmo um cientista faz uso dessa linguagem, que é chamada linguagem dos fenômenos. É assim que nós experimentamos o sol. Não há nenhum absurdo em um cientista dizer houve um nascer do sol e houve um pôr do sol. Isso é claramente entendido por todos. Então o que nós vemos às vezes é muita malícia nesse modo de ler a palavra de Deus, que está tratando aqui de uma experiência do ponto de vista da pessoa mais simples, mas que pode também naturalmente ser entendida por qualquer cientista, por qualquer pessoa que de fato se interesse pelo assunto em seus termos. Então nós cremos que a pouca ciência, como já se disse, afasta o homem de Deus.
mas há muita ciência, a Deus o conduz. Nós estamos diante de uma expressão poética de algo que todos nós conhecemos, que é o nascer e o pôr do sol. E o que se quer tratar aqui, o que o salmista Davi quer fazer aqui é retratar poeticamente essas execuções visíveis e silenciosas da orquestra divina. É isso que Davi está retratando aqui, inspirado por Deus, acerca do sol, acerca da criação superior de Deus. Na sequência, irmãos, nós temos versículos de 7 a 10, o Salmo nos ensinando que Deus não nos fala, não se comunica apenas por meio da criação ou da criação visível, mas Ele nos fala também por meio da lei. Nós entramos assim naquilo que é chamado pela teologia de revelação especial, porque enquanto a revelação geral é dada a todos, a revelação especial é dada apenas a alguns. No caso aqui foi dada ao povo de Israel. E o sinal que nós temos disso é que há uma mudança no nome divino. Notem que o versículo 1, verso 1, nos fala da glória de Deus ou de El. Agora o nome El é trocado, e com isso é trocada a ênfase. É claro que nós estamos falando do Deus Criador, o mesmo Deus. Mas agora ele é chamado aqui de Senhor, em letras maiúsculas, indicando o Deus do pacto, o Deus que se relaciona com um povo em particular. Vocês vão ver isso no verso 7, no verso 8, no verso 9, né? O nome divino, ele muda. E com isso ainda estamos lidando com o mesmo Deus, mas com uma ênfase diferente, que é uma ênfase pactual, de uma relação de amor que Deus tem com um povo em particular, irmãos. Notem que o imaginário do sol ainda é utilizado aqui, agora para exaltar a lei. Isso é uma coisa muito interessante, muito sutil, está presente aqui. Em dimensões mais profundas, na alma humana, a lei é como o sol também, irmãos. Ela restaura a vida, ela é constante e é eficaz na sua atuação, versículo de número 7. Ela traz também como o sol, embora em outra dimensão, na dimensão da alma humana, ela traz alegria ao coração e traz luz também aos olhos, verso de número 8. E ela é, verso de número 9, radiante. Essa é a tradução da palavra límpida aqui, que ilumina os olhos como a própria luz. No entanto, irmãos, a lei é superior ao sol num aspecto muito importante e especial, é que ela não é muda, ela é articulável. Vocês conseguem ouvir perfeitamente e com muito mais profundidade do que as comunicações inaudíveis entre os astros. Esse é um ponto interessante aqui, é nesse sentido que nós cantamos no hino de número 22, não é? Que é uma espécie de adaptação desse salmo. Tua lei tão preciosa brilha mais que a clara luz. É nesse sentido. Porque o sol, por mais que possa te cegar com a luz, você não consegue ouvir um pio dele. Ele está falando, mas você não consegue captar a sua mensagem. Embora você capte agora porque você tem a revelação de Deus. Ou seja, essa lei que nós estamos aqui tratando, ela é que te dá notícia que existe a tal, vamos chamar assim, música das esferas, que é uma perfeição inaudível, que, no entanto, o tempo inteiro está comunicando uma coisa para outra, e você não sabia disso. Você está sabendo disso por causa da lei, que nesse sentido é mais clara do que o sol, que ela nos fala de um modo muito mais inteligível, perfeitamente inteligível, irmãos. Nesses versos, a partir do 7, cada sentença sobre a lei é seguida de uma frase que mostra um benefício que ela traz para nós. Isso não acontece sempre, há uma assimetria aqui, porque de vez em quando acontece dela apresentar uma qualidade e depois mais outra. Mas logo no início aqui nós temos esses pares, não é? Há uma sentença falando sobre a lei de Deus, sobre suas propriedades e depois sobre suas funções na vida humana. O texto nos diz que ela é completa, ela é segura, irmãos. Ela é direta, ela vai falar diretamente ao ponto que você precisa. Ela é lúcida, ela é cheia de luz e de radiância, e ela dá firmeza à vida. Ela pode ser considerada como um antídoto contra a tolice.
As pessoas que são simples, que têm a porta da mente aberta, que entra qualquer coisa e sai qualquer coisa, que entram coisas ruins, causam destruição e vão embora, ou entram coisas boas e não permanecem porque a porta está aberta e aquilo não é retido, a lei é um antídoto contra isso. Ela também é apresentada, irmãos, como o segredo da nossa alegria. Existem pessoas que estão tristes, e é claro que existem outras fontes de tristeza, inclusive a prática da justiça nos traz às vezes muitas tristezas, mas existem tristezas que são decorrentes da negligência em se amar, em se abarcar ou abraçar esta lei. Essa lei também, irmãos, é uma lâmpada que nos orienta, sobretudo em relação às tarefas do presente e do futuro, mas ela também predica acerca do nosso passado. E muitas coisas do nosso futuro não mudam porque nós não entendemos ainda a interpretação que a Bíblia dá ao nosso passado. Então ela também serve para nós como uma lâmpada de orientação. E ela também é a chave para a nossa firmeza perante as dificuldades da vida. Ela nos firma os pés e nos faz refletir a sua estabilidade, a sua permanência, irmãos. Eu destaco aqui, nessa sequência, o verso de número 10, porque ele recomenda a lei de Deus, que aqui não inclui apenas os 10 mandamentos, mas inclui todo o corpo revelado. Ele recomenda a lei, irmãos, para que ela seja mais desejável para você do que toda a riqueza do mundo. Então ele diz aqui que ela é mais desejável do que o ouro. Então nós devemos desejar, buscar mais, ter esse tesouro da lei de Deus, do que qualquer outra coisa que nos seja considerado como vantagem neste mundo. E também o mesmo verso 10 nos fala que ela deve ser superior para nós, em nossas buscas, a todo tipo de prazer, que aqui está representado pelo mel, ou licor que desce dos favos. Isso aqui é muito importante para nós hoje, já que nós vivemos numa cultura que busca, muitas vezes, acima de tudo, o dinheiro, a riqueza, a segurança, finalmente a independência de Deus. E que também busca, às vezes existem aqueles que não buscam isso, mas buscam os prazeres, buscam de todos os modos, inclusive ilícitos, os prazeres. Mas ele diz aqui, o salmista nos fala no verso 10, que para ele e para nós, portanto, eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e destilar dos favos. Agora, irmãos, nós chegamos à terceira parte desse salmo. Ela é importante também porque ela lida com a recepção no coração do salmista dessas perfeições da lei. Primeiro nós falamos das perfeições da criação, como as coisas caminham bem lá em cima, né? Depois nós falamos de como a lei de Deus é perfeita, é preciosa, como ela é mais brilhante do que o sol, como ela é perfeita e restaura a nossa vida. E agora o salmista como que recebe isso no seu próprio coração. Ora, todas as vezes que nós somos sinceros, quando estamos diante de qualquer tipo de perfeição, nós não conseguimos evitar o efeito comparativo da perfeição com a nossa imperfeição. Então é típico isso do ser humano. Ele tem esse impulso comparativo. Mais ou menos nos moldes de Isaías 6, não é? Isaías era um profeta, um homem consagrado a Deus, mas de repente ele teve um encontro com a perfeição. E de repente ele começou a achar que a própria boca dele, que foi consagrada a falar apenas coisas perfeitas, era tão suja quanto a boca da sua geração, irmãos. Então, um dos efeitos, quando nós somos confrontados com as perfeições da palavra de Deus, ou da criação, guiados pela palavra de Deus, que é o caso aqui, é aquela constatação simples de um poeta: tu tens que mudar de vida. Você não pode continuar do mesmo jeito que você está, oprimido por tanta perfeição. Você vai ter que se adequar. E é isso que o salmista, esse peso é que o salmista está carregando aqui. Ele passa a reconhecer isso, a lidar com as imperfeições a partir daquilo que ele está contemplando, que ele está meditando aqui, acerca dessa luz divina que é mais clara do que o sol.
Vejam que o tema da fala divina continua aqui, agora incluindo a resposta do salmista Davi, né? Ele reconhece a função iluminadora da lei sobre a sua própria vida. O versículo 11 nos fala do termo admoesta, que tem uma tradução também muito interessante, que ela pode ser traduzida aqui, esse termo, como descobre ou ilumina. Então ele estaria aqui dizendo, por esses preceitos, o teu servo é exposto, ou o teu servo é iluminado. Ele foca certos pontos na minha vida em que eu preciso mudar. Ele também reconhece que existe um incentivo, não há apenas a ideia de que a lei foca como se fosse uma ameaça. Não, existem incentivos da parte do próprio Deus, há recompensas em se guardar essa lei. Mas nós não podemos imaginar aqui uma recompensa que não seja da mesma natureza daquilo que está sendo proposto, nos termos dos versos 7, 8, ou seja, o que é que eu quero de recompensa procurando obedecer à lei de Deus? Eu quero aquelas recompensas espirituais da lei de Deus. Eu não estou fazendo isso para ganhar uma coisa que não tem nada a ver. Vale aquele exemplo clássico, né? De que um menino que ama música, ele participa de um concurso de música, mas ele ficaria muito alegre, não se ele ganhasse dinheiro, mas se ele ganhasse uma bolsa para continuar os estudos dele. Ou seja, a recompensa é da mesma natureza da proposta que foi feita. Então, o que é que você quer acima de tudo na sua vida? Eu quero obedecer à lei de Deus. Eu quero servir a Deus do modo como se deve. Eu quero ter a lei de Deus acima de todos os prazeres para mim, acima de todas as riquezas para mim. Que recompensa você quer por isso? A recompensa é isso. É isso que eu quero. É da mesma natureza do que eu estou procurando. Da mesma natureza que Deus me propôs, é o que eu quero no final. Por isso que se diz que o céu não é para mercenários. Porque o que é proposto aqui é da mesma natureza do que você vai encontrar lá. Então, nesse sentido é que o salmista está falando aqui que em os guardar há uma grande recompensa. Mas ele reconhece, irmãos, que no ato de focalizar, de iluminar o seu coração com mais força do que o sol, aparecem alguns pecados que ele comete e que ele nem mesmo sabe que comete. Por isso ele pede aqui a Deus, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nós temos muitas faltas, irmãos, ocultas, previstas na Escritura. Aliás, a Escritura está plena com a chamada noção de inconsciência, né? Essa noção não foi criada de modo algum pelo Dr. Freud. Na verdade, foi criada pelo povo dele, vamos dizer assim, porque ele era um judeu. A Escritura fala constantemente ao nosso coração, nos mostrando que nós não conhecemos os recessos mais profundos do nosso ser. E nós, muitas vezes, pecamos por omissões, pecamos por hábitos que são enraizados, que nós nem mais percebemos que são pecados na nossa vida. Os enganos do coração também, a Bíblia nos fala, nós somos enganados por nós mesmos e não nos apercebemos. A própria ignorância é considerada na Bíblia muitas vezes como pecaminosa, tanto é que havia meios de restituição, ofertas para pecados cometidos por ignorância. E aquela confusão que nós fazemos entre memória curta e consciência tranquila. Às vezes nós nos esquecemos voluntariamente de certos erros e achamos que esse esquecimento significa que a nossa consciência está bem. Existe a falsa virtude, a falsa sensação de virtude que nós temos, assim como existe a falsa culpa, existe o falso mérito. Então há uma quantidade de erros, de problemas dentro de nós, irmãos, que a lei de Deus é capaz de alcançar em seus mais escondidos pontos. E com tudo isso, o que ele está admitindo? Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Porque eu desconheço as profundidades da minha própria maldade. Eu preciso que alguém me ajude, que alguém me acesse. Eu preciso que alguém seja propício a mim. Quando Jesus orou na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, era disso que ele estava falando. Nós não temos a profundidade total da nossa maldade, irmãos. Nós não temos. Mas nós conhecemos isso como? Em confronto com outros pecadores? Assistindo a novelinha? Vendo um Face? Não, não é assim. Não funciona.
porque é aquele esquema do sujo e do mal lavado. Nós precisamos de um confronto com a perfeição. E isso sim gera em nós a clara consciência de quem somos e, inclusive, aquilo que ignoramos, mas que intuímos que está lá. Nós precisamos de perdão para os nossos pecados ocultos. Mas, além dos ocultos, o salmista continua pedindo a Deus para que o ajude contra pecados que são fortes, que são poderosos em sua vida e que são conscientes, como a insolência ou a soberba. O que ele está pedindo aqui é para que Deus guarde ele dele mesmo, porque ele sabe que, seguindo a lei de Deus, ele será alguém bem-sucedido. Deus há de ajudá-lo. E ele precisa da proteção de um dos piores pecados que existem, que é a soberba. Que é o ato de você se achar melhor do que os outros. É um pecado duplo. Um pecado duplo de autoexaltação e, ao mesmo tempo, de pisoteio do próximo. Porque quando você diz que você é bom, você está dizendo que outras pessoas não são. E isso é um grande pecado, um pecado que Deus odeia de fato. Que é o olhar arrogante, o achar-se melhor do que se é. E ele está pedindo aqui a Deus para que Deus tenha misericórdia. E o argumento que ele usa é simples. Foi o argumento do Lutero. Sou teu, salva-me. Ele diz, por favor, faça isso, porque eu sou teu servo. Eu vivo para te servir. Então me resgate quando eu estiver escorregando para esse lado da soberba. Porque é certo que Deus nos abençoa, irmãos. É certo que Deus nos tem como seus filhos. E isso pode abrir portas, abrir espaço para a soberba em nosso coração. Ele diz, da soberba guarda o teu servo, que ela não seja a minha senhora, que ela não se assenhoreie de mim. E então eu ficarei limpo de uma grande transgressão. Então é como se ele estivesse pedindo aqui, irmãos, sê para mim, Senhor, um sumo sacerdote que se compadece das minhas fraquezas. É aquilo que nós vemos em Hebreus aplicado ao nosso Senhor. É como se ele estivesse pedindo um redentor. Meu Deus, tenha misericórdia de mim e sê um redentor para mim. Porque eu já entendi com essas perfeições todas da criação, a perfeição da tua lei, aquilo que eu sei agora, eu vejo que a única criatura inadequada, fora dos encaixes, descompassada com o teu universo, a tua lei sou eu. Então tenha misericórdia de mim, me salve, me resgate, porque eu sou teu, Esse é o ponto do salmista, nesse afunilamento em seu coração da luz poderosa da palavra de Deus, irmãos. O versículo 14, de certo modo, ele inclui todo o salmo. Essa frase final dele, em que ele suplica para que as suas palavras e o seu sussurro meditativo, porque a meditação em silêncio era rara entre os judeus. A meditação tem a ver com murmurar, com falar baixinho. E aqui ele compara, então, a palavra que ele fala mais alta em relação a Deus e aquela palavra que ele fala no murmúrio com o próprio Deus. Ele pede para que essas coisas sejam agradáveis a Deus. Essa palavra agradável ou aceitável é um termo técnico utilizado para os sacrifícios no Antigo Testamento. Ou seja, quando as coisas andavam dentro da regra, Deus dizia, faça isso, pegue um novilho dessa idade, faça isso, dê o corte tal, dê para o sumo sacerdote, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois que você segue todas as regrinhas, então é dito que aquilo foi agradável. Então o termo é técnico mesmo, é usado, é estreito para os sacrifícios. E ele está pedindo aqui para que Deus considere as palavras dos lábios dele e a meditação como se fosse um sacrifício, em linha com aquele texto do Salmo 51, que também pede a mesma coisa, né? De que Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado, acima de qualquer sacrifício animal que você possa dar. Ele está pedindo, Senhor, que a minha vida, pela tua graça, pelo teu movimento, seja tão agradável a ti, quanto aquele parecer técnico sacerdotal que é dado em relação ao sacrifício bem feito, em relação a uma dedicação bem executada, irmãos. Essa é uma esperança que ele expressa aqui de se adequar às perfeições que devem habitar em seus lábios e corações. E assim, irmãos, a glória cósmica com que esse salmo se inicia
e o afunilamento dela com a lei de Deus agora se encerra num relacionamento íntimo entre Deus e um servo dele, um fiel. É um relacionamento que envolve misericórdia e redenção. Ele reconhece, ele finaliza entendendo que precisa de um Redentor. O tema dessa mensagem, o Deus que fala, foi vital para a reforma do século XVI, irmãos. Há um especialista no campo reformado, Olivier Millet, que escreveu o seguinte acerca desse assunto. A reforma protestante pretendia extrair todas as consequências para o dogma, para a piedade e para o culto a partir deste princípio cristão redescoberto em toda a sua força. Deus fala. Esse princípio de que a voz de Deus é poderosa, de que a voz de Deus é o fundamento da existência e é o fundamento da manutenção de todas as coisas, foi isso que os reformados buscaram resgatar em seus ensinamentos inquestionáveis, que são os dogmas, em sua piedade, em seu viver cristão. Porque não há como você viver para Deus se você não acreditar que existe um Deus que fala e que a voz de Deus determina tudo o que acontece. E também em relação ao culto, nós partimos da ideia de que Deus fala. E a voz de Deus é tão poderosa que ela consegue varar o pecado humano. Então Deus fala até por meio de pecadores. Então essa foi a firmeza que os reformados tiveram. Mais fundamental é que Deus fala. Deus fala. E isso faz toda a diferença para a nossa fé, para a nossa prática de piedade, para o nosso culto. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E cremos que Ele falou e tudo passou a existir. Nós cremos, irmãos, nós procuramos viver sob a sua lei, no aspecto político, respeitando as autoridades, orando por elas. Nós reconhecemos também o aspecto pedagógico da lei, de que ela nos aponta para Cristo. Ela mostra que as perfeições dela são tantas, as exigências são tantas, e Deus é tão santo, que nós precisamos que Ele mesmo seja propício a nós de algum modo. Nós reconhecemos, quando temos contato real, sincero com a lei, um dos efeitos disso é que você entende que precisa de um Redentor, que é exatamente o que acontece aqui, irmãos. E nós reconhecemos que depois que Deus nos é propício, por meio do sangue de Jesus Cristo, nós ainda assim precisamos da lei, por seu efeito didático, por seu poder didático de nos ensinar a andar de acordo com a vontade de Deus. E disso trata, inclusive, o Sermão do Monte, né? Boa parte dele, do capítulo 5, é dedicado ao ensino do nosso Senhor sobre partes da lei, para que nós entendamos a lei de acordo com o seu intérprete final, que é o próprio Filho de Deus. Então, nós reconhecemos o aspecto didático da lei, para que, confiados em sua graça, nós procuremos servir a Deus, mesmo com nossas imperfeições. Mas nós podemos fazer isso porque as nossas imperfeições estão cobertas pela perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós cremos nessas coisas todas, sabe por quê? Porque Deus existe e porque Deus nunca esteve calado. Porque Ele fala conosco e isso infunde fé em nós. É como Jesus falava para quem Ele chamava. Ele olhava para a pessoa e dizia assim: segue-me. Talvez a pessoa nunca tinha, certamente já tinha ouvido falar no Messias, mas não tinha ligado com aquele. Mas a palavra dele era tão forte que infundia fé na pessoa, ela largava o que estava fazendo e seguia. Então nós cremos nessas coisas porque Deus fala, irmãos. Deus fala. E isso entra em nossos corações, nos convence, nos dispõe a fazer a sua vontade. O Salmo 19 também, além do nosso trato com a lei, nos desafia a contemplarmos o cosmos pelas lentes da Escritura, irmãos, sem desrespeitar a verdadeira ciência, aquela que se harmoniza com a revelação, porque existe a falsa ciência, ou a pouca ciência, como eu falei, que afasta o homem de Deus.
mas há muita ciência, a Deus o conduz. Existem hoje vários livros, uma bibliografia extensa, que prova que os grandes cientistas, que os maiores cientistas de todos os tempos foram crentes em Deus. Foram crentes em Deus. Só que ocorre o problema. Como a mídia é pagã, é secularizada, eles só deixam falar muitas vezes, agora não estão mais conseguindo por causa da internet, mas eles deixavam apenas falar os cientistas ateus. Então, aqueles que são mais conhecidos no imaginário das pessoas são ateus. Só que eu garanto a vocês que mais de 60% de todos os cientistas que já existiram no mundo, desde que começou a ideia de ciência moderna, eram crentes em Deus. Seja do lado católico, seja do lado evangélico, mas há uma profusão de pessoas que dizem, não, isso aqui é uma coisa muito vulgar dizer que isso aqui não tem um Criador, que você não se espanta com as maravilhas da criação. Isso não significa conversão, tá, irmãos? Que se a pessoa estudar a ciência suficientemente, ela vai se tornar uma cristã. Não. Porque nós estamos vendo que essa meditação, ela é guiada pela palavra de Deus desde a sua primeira palavra, tá certo? Então não é fruto de uma contemplação neutra que o salmista chegou a isso aqui. Ele foi inspirado por Deus para nos descortinar essas realidades, irmãos. Finalmente, a palavra de Deus também nos leva a essa pergunta que, de certo modo, já foi antecipada. Se o nosso apego, como anda o nosso apego, irmãos, à lei de Deus? Vocês têm os concorrentes da lei de Deus, né, nos corações hoje, que são os prazeres e as riquezas. Com que é que você fica mais alegre? O que é que te dá mais ânimo de buscar? É o dinheiro? São os bens dessa vida? Essa é uma pergunta que o Salmo nos permite fazer, irmãos. Porque nós temos aqui o exemplo de um homem que certamente buscava bens, buscava prazeres, mas ele diz que, para ele, mais desejável era a lei de Deus. Mas parece que aconteceu alguma coisa com a nossa cultura, alguma coisa até mesmo com muitos crentes, com muitos cristãos. É que eles já não se comovem perante a lei de Deus. Eles já não se alegram perante a lei de Deus. Eles já não têm sentimentos intensos em relação à lei de Deus. Mas eles têm sentimentos intensos quando de repente descobrem que seu salário aumentou. Ou que ganharam a herança de uma avó holandesa lá que eles tinham, né? Ou então quando eles descobrem a possibilidade de um prazer muito grande. Nós precisamos perguntar, irmãos, para nós mesmos, para o nosso coração, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que é que as casas de shows são maiores do que as igrejas? Por que é que os centros comerciais são maiores do que as igrejas? Por que é que o domingo tem mais gente nos estádios e nas praças de alimentação de shoppings do que nas igrejas? Essas perguntas têm que ser feitas, irmãos. Têm que ser feitas. Como anda a sua vida em relação à lei de Deus? Não aquela lei que te condena, mas aquela lei que depois de você ter sido levado por ela a Cristo, Cristo te manda de volta para ela, para obedecer dependendo da graça dele. Essas são perguntas que o texto nos permite fazer, irmãos. Acima de tudo, e já encerrando esta mensagem, o Salmo nos ensina, irmãos, acima de tudo, que nós precisamos de um Salvador. Quando você é exposto às perfeições da lei, e ela mostra aquela parte escondida do cosmos, da música inaudita, da música das esferas, e ela diz, olha, lá por cima é tudo perfeito. A lei de Deus é tudo perfeito. Só tem uma criatura que não se encaixa, é você. Essa pressão te leva às palavras lá do Hilke, né? Do poeta. Quando você contempla a perfeição, você sobe essa bolha aqui dentro de você e você diz, eu tenho que mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Porque a pressão, de fato, é muito grande diante dessa exposição à palavra de Deus.
Então, esse salmo nos ensina finalmente que nós precisamos de um Salvador que interceda pelos nossos pecados, que nós nem sabemos ao todo quais são, não é? E nós sabemos que existe uma parte de nós, que é aquela consciente, que não é boa, mas nós já intuímos pela própria palavra de Deus que tem mais coisa que a gente nem sabe, irmãos. E nós precisamos de alguém que nos salve de nós mesmos, de nós mesmos. Mas nós devemos encerrar seguindo o Salmo com a nota positiva, que o Salmo termina de modo positivo, né? E ele nos dá essa esperança de que, porque Deus fala, porque Deus continua falando, inclusive por meio de pecadores, porque Deus fala conosco de modo claro, nós podemos responder a Ele e podemos também abraçá-lo, recebê-lo como a nossa rocha e o nosso Redentor. Nós estamos aqui diante de um salmo que claramente pede que nós falemos ou apontemos a Cristo, que é também a nossa rocha, que é também o nosso Redentor, que é aquele de quem devemos depender e é aquele de quem recebemos a promessa de sermos um dia perfeito, perfeitos e perfeitas, como também perfeito é nosso Pai Celeste. É isso, irmãos, que Deus guarde a sua palavra e nos permita meditar muitas vezes nela, para o nosso bem, para a sua glória. Amém.